Só na cabecinha, ó. Ó. Aê, aula 8, e vamos que vamos, é nóis. Olha só, convidar vocês aí para uma live de exercício físico que vai acontecer aí nos próximos dias aí. Chegou a notificação, live no canal do Flavião, é exercício físico aqui no corredor. Ó, vai ter caminhada, vai ter corrida, vai ter de tudo. O negócio vai ser fera, vai ser top, vai ser da hora. Tá olhando aí, meu? Oi. Escritório novo. Tá da hora, né? Vamos lá. Tem um pouquinho de frio aqui, né? Mas tudo bem. Mas beleza. Aqui é os cachorros, igual o cachorro aqui no fundo do quintal, jogado às traças. Agora, nessa aula 8, depois de 50 segundos de bobeira, na aula 8, na página 26. Página 26. Dilatação dos líquidos. E essa é muito legal. Esse tipo de dilatação é muito legal porque envolve muita coisa que a gente está mais acostumado a ver do que a linear, a superficial e a volumétrica. Porque a dilatação dos líquidos ela ocorre, por exemplo, se eu colocar uma água para ferver e, por exemplo, eu encho, vou pegar aqui um copo. Não, lógico que esse copo não vai, né? Porque esse copo é de plástico, né? Mas se esse copo fosse de alumínio e eu colocasse água até a borda, coisa que também não está, porque eu tomo água. Água até a borda, copo de alumínio, coloquei lá no fogo e deixei essa água chegar ao ponto de ebulição, ao ponto de fervura. O que vai acontecer? Ela vai começar a transbordar, vai ocorrer uma dilatação dos líquidos. Só que essa água está no copo de metal, lá no fogo. Então o metal também vai dilatar. O volume dele também vai dilatar. Então a gente tem um ΔV aí e agora tem um ΔL, dilatação dos líquidos. Vamos acompanhar aqui pela nossa apostila. Olha só. A dilatação volumétrica dos líquidos é muito semelhante à dilatação volumétrica dos sólidos, para variações de temperatura não muito grandes. Quando um líquido é aquecido, na maioria das situações observamos uma dilatação diretamente proporcional à variação da temperatura ΔT, e ao volume inicial V0 e ao coeficiente de dilatação. Portanto, a nossa apostila chega na seguinte equação, olha só, de dilatação dos líquidos. ΔVL é igual a... Aqui ele coloca numa ordem diferente, mas eu vou usar V0 vezes gama vezes delta teta, tá? Eu não gosto de T aqui, eu prefiro T para tempo. Teta, temperatura. Tá bom? A gente chega nessa equação. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui o que está dilatando é o líquido, não é o recipiente. A gente tem que tomar cuidado se está dilatando o recipiente ou se está dilatando o líquido. Prestar atenção no enunciado com isso, tá bom? Pode virar a página, pode ir para 27. Nós temos aí um exemplo do que eu estou falando na página 27, que é o copo, olha lá, o volume inicial do recipiente do líquido, o V0, esse copo aí, ó. Aí tem um aquecimento, volume inicial do recipiente do líquido, olha lá, ó, aumentou, teve uma dilatação, tá bom? Essa dilatação, a gente costuma falar que a dilatação aparente é aquela que transborda, tá bom? Bom, na dilatação aparente dos líquidos, oi, tudo bem? Abraço. Ó, na dilatação aparente dos líquidos, também tem uma fórmula aqui na página 27, aqui embaixo, que é aquela que está dentro da chave, né? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó, dentro da chave, ó. Você viu que tem 3 fórmulas na sequência? ΔVL, que é essa que está aqui, ΔV aparente, ΔVR. Por quê? Porque quando eu estou falando dessa dilatação, desse líquido que está dilatando, eu estou falando daquele líquido que transborda. Então eu tenho o líquido que realmente eu coloquei ali, a água que eu coloquei, a água que vai transbordar, né? Eu tenho essa água que vai transbordar, a gente vai chamar de ΔV aparente. Então, ΔV L é quanto dilatou de líquido. O ΔV aparente é quanto transbordou. E o ΔVR é o real nessa fórmula, é o que eu tenho mesmo de verdade. O que eu tenho mesmo de verdade é o real, o ΔV do líquido é quanto ele dilata, e o ΔV aparente quanto transbordou, tá bom? Depois ele chega também numa fórmula aqui de gama, que eu vou anotar porque ela é importante, ó. Gama do líquido é igual a gama aparente mais o gama real.
Na prática, quando a gente for resolver exercício, isso vai ficar mais fácil de entender. Quer ver, ó? Vamos trocar, ó. Aqui tem tem uma coisa aqui super importante, que vai falar da anomalia da água, né? Que acho que naquela pesquisa que vocês me entregaram, que eu estou devolvendo aos poucos, quem mandou no meu e-mail eu já devolvi, quem mandou no Classroom eu estou vendo aos poucos, acho que hoje eu vou hoje não. Na quinta passada, que acho que é quando eu gravei esse vídeo, hoje não, hoje já é 1º de junho, né? Na quinta passada, que foi dia 29, acho que eu devolvi mais algumas pesquisas que eu olhei lá no Classroom. Ó, enfim, a dilatação anômala dos líquidos envolve muita anomalia da água. E aí vocês precisam saber que a anomalia da água ocorre entre 0 e 4 graus Celsius, tá bom? De 0 a 4 graus Celsius, a água tem um comportamento diferente de todo o resto dos materiais, tá? De qualquer outro tipo de líquido que eu vá usar. A água tem esse comportamento diferente. Bom, vamos ver como que isso aqui ocorre na vida real. Como isso ocorre na prática. Vamos separar aqui a lousa, porque agora a gente vai para a página 29. Página 29, vamos tentar fazer alguns exercícios aqui sobre isso, porque a gente já está acabando, né, esse capítulo. Ó. É só essa página 29 e finaliza a nossa vida, esse capítulo. E essa é a nossa aula 8, né? A gente ainda tem a aula 9. Vamos ver aí o que o professor vai inventar, se vai ter trabalho para entregar, né? Esse professor é cheio de história. O professor não tem o que fazer em casa, fica inventando história, fica inventando coisa para você fazer. Faz umas lives idiota aí, mostrando escritório novo, mostrando Einstein, mostrando Arquimedes. Loucão, não tem o que fazer em casa, não tem 3 filhos para cuidar. Exercício 1. Luiz enche mesmo, né? Luiz enche o saco, né? Como ele atrapalha a aula. Luiz encheu uma panela com ó a cabecinha, ó. Da hora, hein? Luiz encheu uma panela com água a temperatura ambiente, até a borda, e a colocou para esquentar na chama de um fogão. O que a gente estava falando. Até agora o que a gente estava falando, ó. Ó o ombro, ó. Após alguns instantes, parte da água que estava na panela começou a derramar. Óbvio, né? Óbvio, ela começa a borbulhar quando ela começa a chegar no ponto de ebulição, e aí ela começa a derramar. É para você falar se é verdadeiro ou falso, tá bom? Alternativa A. A água que derramou da panela corresponde à variação do volume real do líquido. A água que derramou da panela. A água que derramou da panela corresponde à variação do volume real do líquido. Falso. Por que falso? Por que falso, querido professor? Porque é falso, porque dilatou também o recipiente. Então, assim, não foi. Tem coisa que ficou ainda no recipiente que não é real. Então não é só o que transbordou, tá? Então é falso. Porque o recipiente está dilatando junto com o líquido. Com a água, nesse caso, né? B. A panela também teve variação do seu volume inicial com o aumento da temperatura? Verdadeiro? É lógico que é verdadeiro. C. Antes do aquecimento, o volume da panela e o volume de água são iguais? Sim, se estava até a borda. Verdadeiro. D. Para determinar o volume final da água após a dilatação, é necessário somar o volume do recipiente e o volume que derramou? Sim, é o que eu falei na A, para explicar a falsidade da A. E a E, com o aumento... Deixa eu arrumar o cabelo. Sair bonito no vídeo, né? Pessoa que não tem muito cabelo é fogo, né? E aí, com o aumento do volume do recipiente da água, temos o aumento da massa total do sistema? Não, é aquela questão lá do combustível, lembra? Não, falso. Massa não é volume, é outra história. Vocês até me perguntaram, não lembro quem foi agora, mas alguém me perguntou sobre isso. Na aula do Microsoft Teams. Exercício 2. Vamos anotar os dados e esse exercício é muito importante para a nossa prova. Um recipiente de vidro. Gama do vidro é igual a 0,27 vezes 10 a menos 4. De 300 centímetros cúbicos de volume, volume inicial 300 centímetros cúbicos. Está completamente cheio de um líquido. O gama desse líquido é igual a 2,77 vezes 10 a menos 4. O conjunto é aquecido até atingir uma variação, um delta θ, de 200 graus Celsius.
Vamos para o resultado parcial da telecena. Determine. Alternativa A. Determine na alternativa A a dilatação do recipiente. Delta V do recipiente é igual a V0 do recipiente. Qual é o volume do recipiente? 300. Qual é o gama do recipiente? O gama do recipiente é esse daqui, ó. Ó. Que vale 0,27 vezes 10 a menos 4. E a variação de temperatura? 200. Vamos fazer a multiplicação. Números difíceis, sem calculadora. 3 vezes 2, 6, com 4 zeros. Vezes 0,27 vezes 10 a menos 4. Esses 4 zeros, olha só. Ter aula com professor inteligente é outro nível, né? Olha só, esses 4 zeros, ó, você pode cortar com esse daqui, ó. Pronto. Agora ficou mais fácil sua conta. Se você vai ter aula aí nessas escolas aí que tem vogal no inicial do nome, ó, você não vai ter um professor desse, inteligente assim. Por isso que melhor opção, João 23. Muito bem, olha lá. 6 vezes 0,27, quanto que vai dar, ó? Aqui vai dar 6, 1,62 centímetro cúbico. Caraca! Às vezes até eu fico pensando como eu sou bom. Vamos travar aqui para apagar. Pronto, uma parte da luz apagada. Eu não quero apagar essas equações aqui, ó, porque a gente vai precisar delas. Aqui eu vou fazer o B aqui, depois se precisar eu apago o A, né? Vocês podem travar a hora que vocês quiserem aí. Vocês podem travar para estar copiando a resolução. Alternativa B. A dilatação real do líquido. Agora ele está falando do líquido. Então agora, ó, delta VL é igual. Qual é o volume do líquido? Se o recipiente tem 300 centímetros cúbicos, o líquido também vai ter, porque ele está completamente cheio. Ele está de líquido até a boca. Então aqui também são 300 centímetros cúbicos. Qual é o gama do líquido? 2, nossa, essa caneta aqui também já deu, viu? Essa caneta já está mais gasta que... Vocês sabem o que? Pensa aí o que você quiser. Vezes a variação de temperatura, que é 200. Bom, de novo, essa conta aqui vai dar 6.000. Vezes 2,77 vezes 10 a menos 4. Como seu professor é muito bom, muito fera, você corta esse com esse, né? E aí agora você vai fazer a multiplicação dos pães. Isso daqui vai dar 42, 46, 12, 16. Caraca! 16,62 centímetros cúbicos. Olha isso! Não, quero que vocês olhem o resultado antes de olhar o calculador. Olha isso. Mas esse professor é muito fera, muito bom, muito bom. Olha, o dia que eu não crescer eu quero ser igual a ele. Qual é a dilatação aparente do líquido? Qual é a dilatação aparente do líquido no item C? Qual é? Vamos ver. A dilatação aparente do líquido é esta menos esta. Por quê? Quando eu estou falando da dilatação aparente, ó. Cadê? Eu estou falando dessa daqui, certo? Então, é como se ficasse assim, ó. Esse resultado eu coloco aqui. Esse eu quero achar e esse é esse que eu tenho. Então, esse daqui vai passar para cá subtraindo. Então, esse menos esse, já vamos achar direto. Ó, a dilatação aparente do líquido é igual esse menos esse, que vai dar 15. Caraca, luz. Muito bom, hein? Que mais? Acho que eu vou apagar agora essa parte pra gente fazer o D ali, tá bom? De repente tinha aqui a alternativa A, agora tem a D. Truques que só a aula online faz pra você. Olha só, e isso a Globo não mostra. Coeficiente de dilatação aparente do líquido. Qual é o coeficiente de dilatação aparente do líquido? Eu estou falando desse daqui, ó, que nós encontramos.
Então, o que eu vou ter que achar, ó, o ΔV aparente, que é igual ao V inicial, o aparente, Δθ. Esse daqui é 15. E agora, crianças, qual é o volume inicial? 300, não mudou, é 300. Esse eu quero achar. E aqui é, quanto que era? 200, né? Δθ 200. Olha que beleza, 15 é igual a 6.000 vezes esse troço aqui. Então, esse troço aqui é igual a 15 dividido por 6.000. Aí, como o professor é muito fera, ele vai saber que o resultado dá 0, quanto? 0,00123. É aqui, tá aqui nosso resultado da nossa divisão. Se eu andar com a vírgula, isso aqui fica 2,5, ó, 1, 2, 3, 4, vezes 10 a menos 4. A unidade de medida é grau Celsius elevado a menos 1. Tá? Não se preocupem com a unidade de medida de coeficiente de dilatação, não, tá bom? Não é o mais importante. E assim a gente finaliza a nossa aula 8, olha que beleza. Eu vou deixar o 3, o 4 e o 5 para vocês pensarem, e qualquer coisa a gente resolveremos juntos na nossa aula de amanhã do Microsoft Teams, tá bom? Ó, de novo, ó, ombrinho, ó. Acabou. Tchau. Até a próxima.